Processo de venda. Técnicas para encantar o seu cliente. O consumidor está cada vez mais exigente. Hoje, ele possui maior acesso à informação e tem aumentado seu poder de compra. Então, como lidar com esse consumidor no momento da compra e ser um sucesso nas vendas? Fique atento. Vou apresentar 10 técnicas para que você possa encantar o seu cliente. Postura. Linguagem não verbal. O cliente deseja um atendimento de qualidade desde o início do processo de venda, e isso implica principalmente como ele será recepcionado. A primeira impressão dele pode ser o resultado do seu sucesso. Então, fique atento à sua postura. O corpo fala e diz muito sobre a mensagem que você quer passar. Ao recepcionar um cliente, mantenha a coluna reta, a cabeça erguida e um sorriso discreto no rosto. Isso gera confiança e segurança. Quando o cliente entrar na loja, evite ficar na frente dele. O espaço de 180 graus é o seu primeiro contato visual com o ponto de venda. Deixe-o à vontade e faça a abordagem de lado, para que ele não se sinta intimidado. Evite também muita aproximação corporal, pois algumas pessoas não gostam e se sentem incomodadas. O ideal é que se mantenha distância, respeitando o espaço visual do cliente e deixando-o livre para circular por onde desejar. Além disso, treine o olhar, pois ele cria uma ligação entre você e seu cliente. Mostre interesse nas necessidades do cliente olhando em seus olhos. Mas cuidado, dar atenção por meio do olhar não implica analisá-lo de forma pejorativa. Se deseja compreender o perfil do cliente, escute-o e observe seu comportamento no decorrer da abordagem. Afinal, fazer uma análise visual é muito pouco para julgar uma pessoa por completo. Então fica a dica. Para encantar seu cliente com a comunicação não verbal, prefira roupas com tons de cores harmônicos e discretos. Tenha cabelos sempre bem cortados e penteados. Prefira perfumes de aromas suaves, com pouca aplicação. Para as mulheres, maquiagem suave. Mantenha a postura do corpo sempre reta e relaxada. Sorria com espontaneidade e sinceridade. Mãos e braços completam a comunicação oral. Utilize-os sem exageros e olhe diretamente nos olhos das pessoas sem constrangê-las. Linguagem verbal. Tratar bem o cliente utilizando palavras cordiais gera empatia. Por isso, cumprimente o cliente com um bom dia, boa tarde ou boa noite e deixe-o à vontade. Evite em sua primeira abordagem a frase "Posso ajudar?" para não ouvir "Estou só olhando". Utilize um vocabulário coloquial, cotidiano e um tom verbal firme, sem tratamentos diferenciados como flor, amor ou linda. O excesso de intimidade gera certo incômodo. Quando o cliente demonstra interesse em obter atendimento, é o momento certo para você identificar as necessidades e os desejos dele. O consumidor não compra necessariamente os produtos porque hoje produto geralmente não é o diferencial. Ele compra percepção, praticidade, momentos de emoção. Pesquisas mostram que o cliente paga até 40% mais caro somente pelo atendimento de excelência. Então, fica a dica para uma boa comunicação verbal. Analise sua própria voz em relação a volume, ritmo e entusiasmo. Volume. Como é a sua voz? Não fale alto nem baixo. O ritmo é lento, rápido ou normal? Procure falar no mesmo ritmo do seu cliente. Entusiasmo. O vendedor precisa acreditar no que está vendendo, além de conhecer em profundidade as características e os benefícios dos produtos e serviços. Uniforme. Usar uniforme transmite para muitos clientes confiança e uma boa imagem. Além disso, ele representa a identidade visual da empresa e comunica ao cliente que o profissional faz parte da equipe. Por isso, estar com o uniforme sempre limpo e em perfeito estado de uso é fundamental. Manter a higiene pessoal em dia e ter atenção especial aos acessórios que devem ser discretos e sem exageros
também é importante. Quando empresas optam por não utilizar uniforme devido ao público que atendem, a atenção com a forma de se vestir é imprescindível. Há ainda a questão do comprometimento. A responsabilidade em carregar o nome da empresa em um uniforme é de suma importância. Por exemplo, qualquer ato de irresponsabilidade, como brigas e discussões, entre outras ações negativas, pode prejudicar a imagem da empresa. Em contrapartida, uma boa postura reflete positivamente a imagem da empresa e também a do funcionário. Então, fica a dica para cuidar ainda melhor de seu uniforme. A durabilidade e a apresentação da roupa dependem muito da forma de lavagem e conservação. Por isso, observe instruções de lavagem e conservação indicadas na etiqueta de garantia fixada em seu uniforme. Conhecimento do produto. Informação é poder. Pesquisas demonstram que a competência do profissional é um dos critérios que direcionam a escolha dos clientes. Então, conheça o mix de produtos que são oferecidos aos clientes, suas principais características e seus benefícios. Vivemos na era do conhecimento. Porém, se o cliente não domina os termos técnicos que alguns produtos possam ter, explique o que significam. A sabedoria não está em falar difícil, mas sim em ser compreendido. Fique atento também ao seu ponto de venda. O domínio do PDV e da exposição dos produtos, somado ao conhecimento do produto, é um diferencial na hora da venda. Além disso, evita situações em que o vendedor não saiba onde esteja o produto ou prometa algo ao cliente que não possua. Motivar o cliente à compra só é possível por meio de uma demonstração bem feita. Para isso, envolva o cliente trabalhando seu sentimento de posse, deixando-o olhar, pegar, ouvir, cheirar e usar os produtos, pois tais ações estimulam os sentidos junto com a emoção. Isso porque, quando o conhecimento do produto vem atrelado a uma demonstração sensorial, na maioria dos casos, a emoção justifica a aquisição. Então, fica a dica do chá, os 3 pilares da venda. C. Representa o conhecimento do negócio, do mercado, dos clientes. H. É de habilidade em vendas, com pessoas com a equipe. A. É de atitude ética, comprometimento, criatividade, foco, motivação. Conhecimento se adquire estudando, habilidade vem com a prática e atitude com força de vontade e determinação. A arte de escutar. Uma das estratégias mais eficazes para encantar e fidelizar o cliente é saber escutá-lo e interpretar o sentimento dele. Além disso, escute sua opinião em relação ao atendimento recebido, seja ela positiva ou não. Críticas, quando bem analisadas, são construtivas e viram subsídios para grandes mudanças. Essa é uma etapa importante da sondagem. Então, não tenha medo de perguntar sobre a satisfação do cliente em relação à sua empresa. Converse com ele e entenda seus anseios e necessidades mais pertinentes. Com esse cuidado em escutá-lo, o cliente dará valor ao seu atendimento. Assim, escute o mundo a seu redor, observe o que está se falando sobre o mercado em que sua empresa atua. Então, fica a dica: ouvir é diferente de escutar. Ouvir refere-se aos sentidos da audição. A pessoa ouve apenas, mas pode ou não interpretar a comunicação. Escutar requer mais que ouvir, ou seja, a pessoa tem de prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade. Negociação. Contornando objeções. Negociar nada mais é do que se comunicar de maneira clara e sincera com o cliente. Para isso, é preciso estudo, treinamento e preparação. O conhecimento aprofundado do público-alvo, da empresa, dos produtos e do mercado coloca o vendedor em vantagem competitiva frente à concorrência. Além disso, reconhecer os interesses reais do cliente torna mais fácil encontrar melhores alternativas para uma negociação favorável a ambos os lados. Então, não conteste objeções, coloque-se no lugar do cliente
esclareça dúvidas e entenda os motivos de seus obstáculos. Jamais deprecie suas argumentações. Por exemplo, se o preço for o verdadeiro motivo da negativa do consumidor, identifique se são suas condições financeiras ou se ele acha que o produto não vale aquele valor e ofereça alternativas. Escute o cliente até o final sem interrompê-lo. Ao contrário do que muitos pensam, dentro de comunicação, quem controla uma conversa não é quem fala mais, mas sim quem sabe escutar e ser objetivo nas perguntas. Envolva-o emocionalmente com o conhecimento real do produto. Normalmente, as objeções são estratégias do cliente para que o vendedor ofereça razões concisas para ele comprar. Além disso, pratique. Pense em objeções que tenha escutado e as anote. Reflita sobre elas e pense o que poderia fazer diferente da próxima vez e o que não voltaria a fazer. Então, fica a dica do método. A ponte para uma boa negociação é: aborde positivamente. Pesquise o mercado. Ofereça uma demonstração envolvente. Negocie e neutralize objeções. Tome iniciativa e feche a venda. E estenda o relacionamento. Encerramento. Hora do encantamento. Vender requer seriedade e o momento do encerramento da venda é o mais delicado, pois é quando o cliente realmente terá que ser envolvido pela atmosfera de compra. O ideal é ter uma postura assertiva e não deixar que possíveis dúvidas e inseguranças gerem incerteza e desmotivem o cliente. Para isso, evite perguntas pejorativas que desabonem a escolha do cliente, como "é só isso?" ou "mais alguma coisa?" Use palavras de incentivo pela futura aquisição, reforçando a ótima escolha, não importando a quantidade nem o valor gasto. E antes de encerrar, trabalhe a venda de produtos adicionais, observando os itens que agreguem valor à venda. Evite a prática de empurroterapia. Forçar o cliente a comprar o que não deseja, além de ser indelicado, causa repulsa. Uma venda só é finalizada quando o cliente sai da loja. Por isso, o ideal é que o vendedor o acompanhe ao caixa, dando suporte até o final do pagamento e conduzindo o cliente até a saída. Mas e quando uma venda não é concretizada? Fica a dica. Agradeça ao cliente o tempo e o envolvimento durante todo o processo. Deixe sempre uma porta aberta para que ele volte sem nenhum tipo de constrangimento. Demonstre que você continua à disposição. Reflita sobre em que errou ou no que pode melhorar. Evite insistir excessivamente, falar muito, desconhecer o produto, desprezar a concorrência, cometer gafes ou enganos, desrespeitar o tempo do cliente. Pós-venda. Fidelização por meio de pequenas atitudes. Tornar o cliente um comprador fiel é resultado de muito investimento, mas não é apenas uma questão financeira. Esse tipo de investimento é emocional, por isso, cuide de seu cliente, conheça suas características, crie um relacionamento com ele. Tenha um cadastro atualizado de acordo com o mercado em que atua, para que dados desnecessários não tomem lugar daqueles essenciais. Conquistar novos clientes custa de 5 a 7 vezes mais caro do que manter os existentes. Mas então, o que é preciso para fidelizar os clientes? Pequenas atitudes farão a diferença, como ligue ou envie mensagem quando chegar uma nova coleção. Pergunte após 3 semanas se está satisfeito com o produto adquirido. Lembre-se do seu aniversário. Ofereça mimos em forma de brindes. As ações são inúmeras e, sem gastos exorbitantes, esse cliente, com certeza, virará fã e defensor de sua marca. As atitudes de fidelização do cliente precisam de sinceridade. Por isso, crie ações pontuais e contínuas de relacionamento para os diferentes perfis de clientes da empresa e envolva toda a equipe da loja na jornada dessas conquistas. Então, fica a dica: tratamento ou atendimento? Tratamento é, pura e simplesmente, aspectos relacionados ao trato gentil e cordial que esperamos receber dos funcionários, sem exceção, de qualquer empresa. Já o atendimento diz respeito ao nosso julgamento de valor como um todo.
Somos gratos não só por um tratamento cordial, mas também pela disponibilidade de um produto no estoque, por sua qualidade, por um ambiente limpo e agradável e pelo cuidado no pós-venda. À volta, troca e reclamações. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito à troca do produto adquirido quando houver defeito que o torne impróprio ao consumo, como prazo de validade vencido ou, no caso de vício que lhe diminua o valor, como um carro 0 km que esteja com alguns arranhões. Nesses casos, o lojista terá o prazo de 30 dias para apresentar a solução do problema. Se esse prazo não for cumprido, o consumidor poderá exigir, primeiro, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Segundo, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E terceiro, o abatimento proporcional do preço. O consumidor também pode se arrepender da compra por diversos motivos, como por não ter gostado do produto ou em relação à cor, tamanho e modelo. Nestes casos, o varejista não é obrigado a fazer a troca, mas nada o impede. A troca nada mais é do que uma cortesia e uma estratégia para conquistar e fidelizar os clientes, desde que o produto esteja em seu perfeito estado de uso. Produtos em promoção, em sua maioria, não são trocados. O ideal nesses casos é que as condições de troca ou não estejam fixadas no produto. Então, fica a dica sobre trocas e devoluções. Bens duráveis têm uma garantia legal de 90 dias, porém as empresas podem acrescentar um prazo maior ao produto, chamado de garantia contratual. No entanto, o empresário precisa estar atento. Se a garantia contratual for de 6 meses, mas o contrato nada mencionar sobre a garantia legal, então o produto estará garantido por 9 meses, ou seja, 6 meses de contrato mais 90 dias de garantia legal. Cliente interno motivado, cliente externo satisfeito. O cliente interno, ou seja, o colaborador, precisa estar feliz, motivado e comprometido para realizar ações diferenciadas, que possam gerar plena satisfação para o cliente externo. Não há excelência nem encantamento ao cliente se os colaboradores não recebem esse tratamento dentro das organizações em que trabalham. Por isso, fica a dica: ouça seus colaboradores, pesquise o clima interno entre eles, invista em capacitações e eleve a motivação interna, valorizando o ser humano. Além disso, evite apenas cobrar. Desenvolva uma administração participativa e incentive o processo de criatividade das pessoas. Comprometa-se com quem está todos os dias buscando encantar seus consumidores. Afinal, se o cliente e o mercado evoluem em alta velocidade, a administração dessa evolução e os clientes internos precisam estar sempre à frente para oferecer um diferencial competitivo. E essas foram as 10 técnicas para encantar seu cliente. Aprofunde seus estudos, aplique cada uma delas e sucesso!